Saudações a todos e a todas que estão vendo o meu seminário. Darei continuidade ao nosso tema, que é de onde vêm os plásticos, para onde vão, tá? E queria falar que o tema principal é o petróleo, né? Meu nome é Victor Silva de Araújo e falarei agora, principalmente, quais os tipos de plásticos, que existem plásticos recicláveis e os que não são recicláveis, tá? E esse é o nosso tema, tá certo? Então, os plásticos, como são subprodutos da indústria do petróleo, é gerado a partir do refino do petróleo bruto, tá certo? Quando o refino acontece, que ocorre por meio de aumento da temperatura, o óleo atinge determinados níveis, né, de temperatura. E a petroquímica, que tem a ver com o refino, né, do petróleo bruto, a petroquímica utiliza a nafta e a parafina, que são gerados através do refino em diversos tipos de materiais, entre eles os plásticos, tá certo? E como eu já falei, existem diferentes tipos de plásticos, que são determinados pela extensão e estrutura dos polímeros, tá? E o que são polímeros, Victor? Então, os polímetros são macromoléculas geradas da união de várias unidades de moléculas menores, tá certo? Então, existe variação de plástico, tá certo? E um desses plásticos, tá? Que inclusive esse é reciclável, se chama o termoplástico, tá? E o que são? Os termoplásticos é a categoria dos plásticos mais moles, por assim dizer. Eles não sofrem alteração em sua estrutura química após o aquecimento e podem ser fundidos novamente para construir um novo material, ou seja, tornando material reciclável. Porém não é muito, pois tem um custo baixo e a maioria é simplesmente jogado na natureza, mar e rua, né? Causando assim a poluição. Ele é reciclável, porém a galera não quer muito porque tem um custo muito baixo, né? Mas que seria benéfico sem essa imagem aqui, né, no nosso planeta. E é possível encontrar nos plásticos o etileno, propileno, como polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, poliésteres e diversos e mais plásticos, entendeu? Mas esses são os materiais que são encontrados no plástico. E outro tipo de plástico também interessante frisar que são os termorrígidos, que são plásticos que não se fundem com aquecimento, ou seja, aqueles plásticos mais duros, né? Já que o outro é mais mole, sendo também insolúvel e não reciclável. Esses que geram mais poluição e, portanto, mais perigoso e nocivo ao nosso planeta e também, em consequência, mais nocivo ao ser humano de forma geral, né? A vida, o ser vivo na Terra, né? Os termorrígidos, por exemplo, são encontrados em lentes de óculos, certos utensílios de cozinha e algumas peças plásticas de aparelhos, televisores, são plásticos termorrígidos. Inclusive, eu estou gravando a tela do celular, a tela do computador, e aqui é um plástico termorrígido, tá? É feito desse plástico. Quando descartado, esse computador,
ou melhor dizendo, essa matéria, esse plástico, não poderá ser reciclável, ou seja, por mais que aumente a temperatura, ele não vai voltar à sua forma bruta, certo? E algum dos projetos que achei muito interessante, que tem a ver com o nosso seminário, o meu tema, que eu encontrei na internet em um site estrangeiro, que diz que para reduzir o nível de poluição por plásticos na Noruega, tá? Foram feitos projetos de casas feitas com plástico reciclável, ou seja, o plástico chamado termoplástico. A estrutura principal de cada casa desse projeto é fabricada com plástico reciclado, usado aproximadamente 8 toneladas, tá? Ou seja, bota nessa foto aqui, são usadas 8 toneladas desse material na construção dessas casas. Olha só que ideia massa, né? A ideia é que sejam casas modulares e que aproveitem os resíduos de plástico recolhido em locais próximos à construção, certo? Ajudando em muito o meio ambiente e também o custo-benefício, né? Porque fica assim mais barato e é fácil de achar, né? E ajudando, é claro, o meio ambiente. Então tá certo, esse foi a minha parte do trabalho e daremos continuidade, desculpa, ao nosso seminário. Obrigado, professor. Valeu.